deve entender que Adão e Rava, né, são os primeiros seres humanos, né? Ou seja, primeiros a serem vistos sobre esse aspecto da espiritualidade, né? Ou seja, quando começou a se entender a espiritualidade, quando começou-se a buscar os mundos superiores. Ela corresponde a 50, né? E que 50 são os níveis da alma que se pode subir, ou os 50 níveis da alma animal que se pode descer. Então, quando nós estamos vendo aqui que Deus ele bota o homem no Gan Eden, ele não fica no Gan Eden, isso é importante de entender, ele sai, ele é expulso, ele colocou o homem ali para que o homem pudesse fazer um trabalho, o homem pudesse cuidar de alguma coisa. Esse cuidado que o homem tinha que ter no Gan Eden era, na verdade, né, dentro desse jardim, era, na verdade, muito importante. Mas ele tinha que ter cuidado com uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E ele tinha que se alimentar da árvore da vida. Mas a partir do momento que ele come da árvore do bem e do mal, ele se alimenta, ele não lhe é mais permitido ter acesso à árvore da vida, para que ele não coma e viva para sempre, né? E aí diz que se colocou querubins com espada de fogo para que o homem não voltasse ao Éden, ele foi expulso dali, né? Mas, na verdade, quando Deus está falando aqui, ele está falando da alma do homem, né? Ele está falando da alma do homem. Por que ele está falando da alma do homem? Porque o homem ele tinha insuflado em si algo muito poderoso, que era a alma. Veja, se a nossa alma divina é tirada de nós, logo nós chegamos no estágio de animais, ou seja, não temos a capacidade de ver, sentir, interagir e poder. Esse CRI que nós temos, ele é feito para comportar uma grande alma. E o grande trabalho que tinha que fazer aqui é justamente manter essa alma dentro desse corpo, e esse corpo ele tinha que ter o cuidado de não danificar essa alma, né? Com esse corpo, nós tínhamos que ter o cuidado de não danificar essa alma. E o trabalho, segundo Zohar, consiste em não sucumbirmos às tentações e aos desejos que são nocivos à nossa alma. E esses desejos e essas questões que são nocivas à nossa alma era o grande trabalho. Uma víbora, veio um serpente, que na verdade era o dragão, onde o Summerman veio montado, lado negativo, e ele começa então uma conversa, né, com Rava. E aí ele começa a trazer uma forma para Rava e uma interpretação diferente do que Deus tinha falado. O que a gente tem que ver aqui, que tudo está sob o controle do Eterno, e que, na verdade, a questão em si do que estava ali sendo discutido era algo que já havia sido criado pelo Eterno. Era a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore que se podia ter acesso e a árvore que não podia se ter acesso. Quer dizer, essas realidades espirituais, ainda mais que sabemos que o anjo negativo já existia, são realidades que já estavam formadas e não foram feitas nem criadas por ninguém além do Eterno. Então, tudo que nós entendemos, né, como questões espirituais, elas foram criadas para o Eterno, para dar a cada um segundo aquilo que a pessoa ela. Ó, a gente tem uma árvore do bem aqui totalmente montada, totalmente formada, e aqui embaixo nós temos
uma sombra dessa árvore, ou seja, como nós víssemos ela no espelho. Essa sombra dessa árvore é o que realmente está sendo discutida, né? Não era algo literal, né? Era algo que tinha que ser acessado através da alma e não através do físico, mas através da alma. Quando se fala em comer, né? Como se fala que a questão entra pela nossa boca ou sai pela nossa boca, vai depender do tipo de conversa que nós começamos a ter, o tipo de informações que nós queremos acessar. Como o lado negativo ele tinha um trabalho a fazer, que foi permitido pelo Eterno, ele tinha que ter a sua argumentação. E visto que ele lidava com alguém, né, que tinha uma capacidade intelectual muito grande, porque Rava tinha uma capacidade intelectual muito grande, já visto que ela era a alma master da humanidade, então o assunto deveria ser justamente por conta dessa espiritualidade e por conta dos desejos da própria alma do ser humano. Começarmos a citar tudo o que aconteceu ali, foi exatamente o querer ser aquilo que não se é. Por exemplo, o homem queria uma sabedoria que não era proveitosa para ele, queria ser igual a Deus, e dali, a cada passo que se dava no acontecimento do Gan Éden, ia se caindo mais, até que gerou-se propositalmente por Hashem, né, essa queda do homem e da mulher, né? Então, como eles fizeram esse grande erro, né, esse dano que eles causaram foi muito grande. Ele trouxe todo esse curto-circuito que existe na humanidade. Então, a humanidade ela foi defragada em seus pensamentos, no seu entendimento, né, e foi dividido, e foi fragmentado em cada ser humano um pote de pensamento, uma individualidade. Ao mesmo tempo que nós somos uma única só alma, agora essa alma foi dividida em vários corpos, para que cada um pedaço dessa alma, através de um cri, pudesse viver uma história diferente, né? E ali pudesse fazer um conserto. Quer dizer, agora a gente tinha que reparar o dano que a gente tinha feito e, ao mesmo tempo, nos elevar espiritualmente. São duas missões. Não só reparar os erros que você tem, que demora muito tempo, que nós temos, mas também agora elevar-nos espiritualmente, né? Depois que eles acabaram, né, eles saíram realmente do Gan Éden, não estragaram, mas trouxeram a alma para um nível menor, mas também existe muita coisa boa nisso, né? A gente viu nas outras aulas que nossas almas eram como as dos anjos, mas nós não quisemos o pão da vergonha, queríamos ter e merecer ter essa questão do merecimento para chegarmos a Deus, e não queríamos chegar de qualquer maneira, né? Não queríamos só chegar e sentir a presença divina, não. Nós queríamos uma missão, nós queríamos ter o direito de sentir esse prazer e através de uma prova muito séria, que é vir para esse mundo. Quando tudo isso acontece, que diz no Bereshit 1, e diz que lá o Eterno, depois que ele faz tudo, que ele cria tudo, diz o seguinte, né? E viu Elohim tudo o que fez e viu que era bom, muito bom, né? Tov Meod. E foi tarde e foi manhã do dia sexto. Quer dizer, como que Deus pode falar que foi muito bom, né? E o homem tinha acabado de cometer um pecado tão grande. A gente vai ver a queda do homem no capítulo 2 de Bereshit, mas a gente sabe que a Torá ela não tem uma ordem cronológica, ela não segue cronologicamente os fatos. Ela vai e voltar, tem que se estudar muito profundamente a própria Torá para se entender a argumentação
do que Moisés está colocando ali. Então, ele acabou de cometer um pecado, era a criação master de Hashem, o ser humano é a criação master, não existe nenhum outro ser nesse plano aqui, nesse planeta, e nem nos planos espirituais, que se assemelham ao homem, né? Porque o homem ele tem a capacidade de construir, destruir, ele tem a capacidade de dar vida e tirar a vida de outro ser humano também. Tem a capacidade de criar guerras, envolver milhões e milhões de pessoas em guerras. Ele tem a capacidade de, através de uma palavra, confundir o outro ser humano. Então, o ser humano ele tem uma capacidade intelectual imensa. E essa capacidade intelectual que o humano tem, ela pode gerar vida ou pode gerar morte, né? E aí, quer dizer, como tudo isso aconteceu, se nós estávamos com o pé esquerdo, então, o que acontece, gente? Dentro dessa questão, né, quer dizer que Deus, ele deu, né, um maior trabalho para que nós pudéssemos consertar nossa alma, mas ele também vai nos dar uma maior recompensa, e a recompensa não é nesse mundo, né? Quer dizer, quando tudo isso terminar, quando toda essa missão terminar, toda essa retificação terminar, a gente não vai poder dizer que nós recebemos isso por tzedakah, mas que foi necessário que a gente tivesse uma missão, né? E dentro dessa missão, a gente pudesse ter o merecimento de estar recebendo o nosso prêmio, que é o Olam Rabá. E aí vem a reparação, né? No livro de Shahag Golin, né, no capítulo 33, o Rabino Haim Vital, né, em nome do maestro Arizal, que era o seu mestre, diz que a nossa alma, depois desse pecado, ela ficou dividida assim, né? 2% ela está dentro da gente, 2% da alma, né? Ela está aqui dentro da gente, e que o resto, 98%, está guardado num depósito. Olha que coisa incrível. Tudo que você tem dentro de você está guardado, grande parte da sua alma está guardada. Nesse corpo que você tem 2%. Quer dizer, no Gan Eden, a maior parte da sua alma já está lá gozando boa parte daquilo que você viveu em todas as vidas, né? Quando chega no ano de 1948 da criação, né, desde a criação de Adão, então vem Abraham. Abraham, Avino, ele iniciou uma busca a Hashem. Ele começou a ter uma sensibilidade ao divino, né? Mesmo ele estando aonde ele estava, ele começou a ter uma sensibilidade ao divino, ser seu servo, né? Mas o que não se entende é que como que Abraham ele poderia ter sido chamado para uma missão tão grande, né? E lá em Bereshit 15, 13, ao invés dele receber uma bonança danada, ou seja, agora ele ficar flutuando, ele está, na verdade, ganhando uma missão de 400 anos, como diz em Bereshit 15, 13. Então, disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será infligido por 400 anos, né? Então, como pode Deus chamar ele para uma missão e logo depois da missão ele ser introduzido em algo tão sério, né? E aí a gente começa a entender, então, como que funciona a Torá, né? A questão de que alguém vai morrer por você ou vai pagar os seus pecados não condiz com a Torá, porque o próprio Abraham era muito mais elevado espiritualmente,
Ele tinha, então, agora a questão de consertar, não só através dele, mas da sua geração. Como poderia a sua geração pagar se não havia ainda tido o pecado? Se não tinha ainda acontecido, como eu digo, o pecado deles mesmo, né? A não ser que a gente já tivesse vindo aqui para consertar alguma coisa. Então, quer dizer que a gente veio aqui para consertar alguma coisa. O que acontece? Não era para ser assim. Era para simplesmente a Shem vir e dar um abraço em Abraham. Abraham começa, então, uma grande jornada. Então, ali começa-se, então, o crescimento da alma de toda a humanidade, onde eles teriam que reparar Rava e Adão. Isso significa que todos os humanos, né, tinha dentro desse Kri, que é o corpo, né, insufrado diretamente por Hashem, a alma, né, deveria reparar esse sistema, né, que tinha sido escangalhado, esse sistema que tinha sido todo estragado e que ele é feito, né, de 613 partes, como diz o livro da Torá, né? Então, são 613 partes da alma que tem que ser trabalhado e que é um pouco complicado devido à grande influência que nós temos do mundo. E qual é a influência que nós temos do mundo? A influência que nós temos do mundo é que somos influenciados, forma de pensar, e como somos esponjas, nós recebemos muito dessas informações. Dia a dia nós recebemos dessas informações. Por isso que o Eterno fala, medita nesse livro de noite. Medita nele para que você seja chamado de sábio, para que você tenha um entendimento nos assuntos da alma, né? Porque é feito um curto-circuito dentro dessa árvore, ou seja, todas as coisas, todas as linhas, elas saíram de lugar, quer dizer, não existe mais certas linhas. O curto-circuito ele foi formado, quer dizer, cada uma dessas partes da árvore, ela não está na largura que tinha que estar, não está da forma que tinha que estar, e aí a pessoa ela começa a viver um mundo fora da Torá, né? Ela começa a divagar nos seus pensamentos. A árvore ela vai ficando toda bagunçada e ela vai sendo, então, um espelho daquilo que ela era. Ou seja, ela vai mutando aqui para o seu espelho, ou seja, ela vai ficando ao contrário. Na verdade, o que acontece é que essa árvore ela fica de cabeça para baixo, né? Ou seja, ela já não tem mais a mesma formação que ela tinha antes, ela está de cabeça para baixo, a vida da pessoa está de cabeça para baixo, ainda que pareça que tudo está dando certo, a árvore está assim, ó, ela está invertida. Quer dizer, ao invés dela estar levando a pessoa cada vez mais lá para o lado superior, ela está trazendo uma pessoa para baixo, né, para uma sefirote de Keter negativa. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que dentro disso a pessoa está realmente, né, ela está perdida, porque ela está indo para baixo, mas ela acha que ela está indo para cima. E cada vez mais ela está aqui embaixo, cada vez a coisa está pior e ela acha que está indo para cima. Como o sistema criado, né? Por exemplo, quando o serpente ele vai conversar com Rava, ele não chega feio, ele não é algo assustador, ele não é algo tenebroso, ele é muito bonito. Da parte do mundo espiritual que ela venha, ela pode ser bondosa, generosa, se ela vem da direita, se ela vem da esquerda, né? Se a pessoa ela é bondosa, né,
e muito generosa, assim como Abraham, ela veio do lado direito, ela veio aqui da Sefirot de Hesed, né, que aqui está sendo representada por um planeta, mas é uma parte da alma. Então a pessoa veio de Hesed, né? Os juízes, advogados, né? Os ditadores, né? As pessoas que fazem as leis, eles vêm aqui de Gevurah, eles vêm sobre a influência de Marte, né? As pessoas que são intermediadoras, pessoas de paz, que buscam a verdade incessantemente, né? Elas vêm aqui de Tiferet, ó, dessa parte de Tiferet. Não é que ela venha do Sol. Aí a gente já está falando uma parte da árvore sefirótica que é Tiferet, que é um sistema espiritual que é representado por esse astro, e aí a pessoa vem desse nível de alma, tá? Há de se saber dividir a questão planetária da questão da formação da alma, do DNA da alma. Então, existem essas pessoas, né? Existem também as pessoas que buscam muito os prazeres sexuais, né? Ao contrário das pessoas muito sagradas que provêm de Yesod, né? Então, as pessoas que vêm de Yesod são pessoas muito conflitantes, são guerreiras, que discutem muito, né? Seja para o mal ou para o bem, né? Então, quer dizer, uma pessoa que é do signo de Câncer, né? Ela tem em Yesod o planeta regente sobre ela. Então, ela está aqui, ó, mas ela tem um planeta regente sobre ela. Então, ela é uma pessoa muito que discute muito. E ela pode usar essa força que ela tem para o bem ou para o mal. É a configuração da pessoa. Então, cada pessoa, né, por exemplo, que vem dentro dessa Sefirot, ela pode ser um grande rabino que discute a Alahá, pode ser também uma pessoa que fala muito mal dos outros e resolva tudo na briga, né? E as pessoas que vêm de Netza são pessoas muito presumidas, né? Netza é aqui Abraham. São pessoas muito ostentosas, que ostentam muito, né? Tem o dom da graça ante as pessoas, né? Então, é assim que funciona. De ódio, as pessoas muito especial, os líderes, os reis e etc., todas essas pessoas vêm aqui de Biná, tá vendo? Então, quando você vê um rei, você vê um líder, né? Vê uma pessoa que sobressai sobre a nação, grandes líderes, sejam de uma comunidade, seja de um estado, seja de um país, aquela pessoa ela vem de um nível superior de alma, independente de como ela vai se portar aqui. Mas as qualidades que ela tem como líder, como as pessoas a veem, como as pessoas a enxergam, já está nela. Não é um acidente que acontece, não é algo que acontece, a pessoa já vem com essa capacidade, né? Que nós viciamos o nosso corpo, né? E não conseguimos entender que aqui estamos numa missão, e que vamos encarnar e reencarnar, ó, Tikkun e a palavra bebê, e que vamos encarnar e reencarnar vezes e vezes, né? Para que a gente possa vir de novo como um bebê, vir de novo, vir de novo. E a cada vez que nós voltamos, fica um pouco da nossa alma dentro desse depósito, porque uma parte é corrigida, e aí a gente volta e corrige de novo, né? E se a gente vem numa vida, né? E aí tem 40% para a gente resolver dentro da nossa questão de alma, né? Tudo que é gerado dentro de nós, os sentimentos, a ira, a inveja, o amor, todas essas questões, elas são os traços da nossa alma. É nela que nós devemos focar, porque não é o corpo. Segundo a Cabala, o corpo cada vez ele se decompõe mais, ele fica mais estragado, ele vai envelhecendo, a gente já não tem a mesma força, né? Isso faz parte do tratamento divino. A gente vai perdendo certas habilidades, já não enxergamos tão bem, já não temos a capacidade
capacidade de raciocinar tão rápido a ponto de ter palavras, né? Da forma que nós falávamos quando éramos jovens, né? Tudo fica mais difícil, tudo fica mais de uma jovialidade, onde a gente lembra de tudo, onde tudo é muito bom. Então, o corpo ele só vai se estragando até o momento que nós morremos, a alma sai do corpo, ele esfria, e aí nós temos, então, uma separação que é muito dolorosa para a alma. Porque as pessoas que entendem o mundo da alma vai ser fácil, mas aqueles que não entendem vai ser muito doloroso, porque eles apostaram tudo nessa vida. Eles apostaram que tudo que eles fizessem aqui é o que faria eles felizes. E que tudo aquilo que eles têm aqui sabe, é um prêmio de Deus, enquanto os sábios, as pessoas, como Abraham, eles lutaram tão tremendamente para encontrar a sua retificação, tiveram provas, né? As provas em si não eram castigos, mas eram questões dentro da alma e não fora. Se toda a realidade é dentro da alma e tem a ver com aquilo que você busca de Hashem, ou seja, viver em comunidade por uma questão de Torá, de estudar Kabbalah, de amar o próximo, de fazer o bem para o próximo, de ninguém se aproveitar de ninguém, né, de nenhuma forma, da gente poder amar o outro sem querer ter lucro em cima do outro, sem querer também dar nenhum tipo de prejuízo ao outro, né? Mas que tudo fosse feito por amor, nós estamos alcançando a Torá. E nada disso tem a ver com religiosidade. Talvez a religiosidade, aquela questão toda, ela só atrapalhe essa parte da convivência. Porque quando você tem aquela questão da religiosidade, é o que mais reza, é o que mais faz, é o que menos fez isso, ou o que não fez aquilo, quando, na verdade, a intenção da Torá é que todos possam se juntar e que todos possam se ajudar. Você me ajuda naquilo que eu não consigo alcançar e eu te ajudo naquilo que você não consegue alcançar, ao invés de eu te julgar por uma questão religiosa, ou porque você não fez alguma coisa, ou porque você fez alguma coisa que estava dentro do seu tikkun e não se entendia qual era esse conserto. O grande problema da Torá está descrito pelos nossos sábios no Talmud, onde Hashem fala: eu criei o mal e criei a Torá como tempero. E a gente pergunta: como, Hashem? Porque se você não conhece o mal do seu erro, você não conhece o remédio para consertar esse mal. Então, a Torá é o livro que vai consertar essas suas falhas dentro da alma, e não as falhas dentro do corpo, porque toda a raiz do erro do corpo, em níveis psicológicos, sentimentais, são feitos através dos erros que o corpo impõe à alma, ou seja, as manchas que o corpo coloca na alma é que vai gerar toda essa questão de reparação. E só existe uma forma para consertar isso, passando por esses ticunins. Veja, a partir do momento que o Abraham entende que ele foi Adão, e como a gente vai ver, e que ele tem uma reparação para fazer, ele então sabe que é muito difícil. É muito difícil, não há facilidade. Então ele vai tentar errar menos. Errar menos, ele vai tentar consertar os seus traços interiores. Ele vai tentar não desejar só para si, ele vai tentar ser mais humano com as outras pessoas. Poxa, Maria, mas como que esses pecados eles mancham a alma, nós devemos limpá-lo 100%. Pecados interiores, a Torá interior, né? Que a Torá de Abraham, ela é interior. A palavra, né, que é denominada para pecado, ela também é denominada para limpeza. A mesma palavra, quer dizer, o mesmo peso da palavra, né? Ratar, ler ratar, ela também
determinado, ó, aqui eu tenho a mesma palavra para pecado e aqui eu tenho a mesma palavra para limpeza. Gematria são as mesmas, as letras são a mesma, né? São a mesma coisa, só vão mudar os sinais maçoréticos. Então, mas no final, a gematria é a mesma. Olha, 38, 39, 47, 48. Exatamente 48, que são lá, que está ligado aos 248. Então, a mesma palavra que se usa, né? Que se usa para a questão do pecado, também se usa para a questão da limpeza. É o mesmo peso, indicando-nos que o pecado tem que ser limpo. Agora, depende muito do local que você nasceu, né? Do tipo de pecado que você fez, né? E do tipo de sujeira que você tem. Por exemplo, se alguém se sujou com poeira, basta você bater a mão ou passar uma escovinha, a poeira ela sai, né? Ela sai, aquela poeira, e logo ela não está visível. Se você se sujou com suco, né, também basta você pegar um pano, passa o pano e ali você vai ficar limpo, um doce, né? Depende, tem uma certa dificuldade, mas limpa. Mas se você sujou de graxa, um pecado muito sério, então você depende de uma limpeza muito profunda. Quer dizer, quanto mais profundo é o pecado, maior é a limpeza e maior é o sofrimento. Por quê? Para se tirar certos tipos de graxa, é preciso pegar a escova e passar bem forte, até que ela crie um atrito, né, onde aquela escova ela arranque, como o próprio Jó fez ao raspar a sua pele, né? Raspar a sua pele para tirar as impurezas que saíam sobre a sua pele. E aí o que acontece? Uma pessoa que na sua vida anterior ela roubou, né? Ela enganou monetariamente, ela provocou qualquer tipo de mancha, né? E que não pode ser perdoado no dia de Yom Kippur, né? Então, na próxima encarnação, ela vai ter, né, que devolver esse dinheiro, ela vai ter que pagar por isso. E aí, o que acontece? Ela vai ter que pagar para a mesma pessoa, ela não pode pagar para outra. Se os seus herdeiros estão vivos, ou se ela pode fazer muita de tzedakah também. Ela pode fazer de conta. Se ela deu um prejuízo de 10 mil numa pessoa, ela pega o dinheiro e faz todo de tzedakah, ou manda para estudo da Torá, manda para uma coisa boa. Você está entendendo? Então, ela vai estar consertando. O melhor é que ela envie para pessoas que vão divulgar estudo de Torá, porque pode ajudar o outro? Pode, mas muitas vezes essas pessoas vão usar essa ajuda para agradecer a uma entidade que não é um eterno, e aí fortalecem o lado da entidade. Então, se você puder ajudar pessoas que seguem a Torá pobre, pessoas que chegaram ao monoteísmo, etc., é bom. Não que você não possa ajudar as outras pessoas, mas é melhor, né? Então, ele vai viver uma história onde ele vai chegar naquela vida, vai vir um fulano de tal que ele deu prejuízo e vai dar um prejuízo nele. E aí, aquele prejuízo que ele passou, que ele acha que é um castigo, ou que a pessoa não vale nada, enfim, foi a mesma pessoa que ele prejudicou em outra vida. E aí, se acontece qualquer... a pessoa falou mal de mim e tal, e fez isso comigo, e agora eu estou muito chateada porque acabou com a minha vida. Você também falou mal daquela pessoa em outra vida. É assim que funciona. Agora, você pode acabar com esse ciclo nessa vida tentando corrigir esse erro, tentando não falar mal da pessoa, tentando não discutir com o que aconteceu e aceitando o que o Eterno está fazendo, entendeu? Não, eu estou corrigindo algo. Então está na mão de Hashem. E às vezes é muito difícil. A partir do momento que você pagou aquilo que você deve, você já não tem débito quanto aquilo. Então você pode ir tranquila, né? Deus ele planejou toda essa vida para que você possa
pagar os erros da outra vida, ter uma vida plena para consertar os erros, para na próxima vida você vir com menos manchas na sua alma. Quando você vem com menos mancha na alma, o que acontece? Você, então, vai ter uma vida mais plena de Torá, de mais conhecimento de Torá. Quer dizer, se você estudou muita Torá nessa vida, né, se você guardou muitas festas, muitos momentos especiais, aquilo que cabe a você, como eu disse, muitas pessoas não nascem no judaísmo. Por que não nascem no judaísmo? Porque dentro do judaísmo ela não vai consertar, porque a parte da alma que tinha que guardar Shabat já guardou, a parte que tinha que comer kasherut já comeu, e não está mais aqui. Agora ela tem que cuidar de outras partes da alma. Por exemplo, os Bnei Noah, eles têm que consertar 7 partes da sua alma. Eles não têm que consertar nada além disso, porque eles já consertaram. Aquela parte da alma, a parte da alma que ele tinha que consertar, né? Vamos lá, ele tinha que consertar X parte da alma, 60% da alma já está consertada, ele está aqui 25%. Ele não precisa consertar tudo, ele só precisa consertar aquela parte que está aqui. Não adianta ele tentar fazer uma coisa que não corresponde a ele. Então, ele tem que consertar essa parte que está aqui, ó. Essa parte verde é a que ele tem que consertar e não a outra. Por quê? Porque se ele for consertar a outra, não vai dar certo, não cabe a ele. Não cabe a ele consertar. A pessoa nasceu dentro... A você cabe consertar 7 pedaços, porque o resto já foi consertado. Então, esses 40% aqui, ó, é o que você tem que consertar, que está ligado à sua parte interna, aos seus sentimentos, a tudo isso. É melhor você consertar 288 luzes ou 613? É melhor 288. Você pode viver uma vida interior, você não precisa mudar muita coisa na sua vida, você não precisa se falar disso. O que você tem que cuidar é da internalidade de como você trata todo ser humano. É isso que a Torá está falando. É disso que ela está dizendo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, combater o seu ego, não receber. O que é mais difícil dentro da Torá é você combater essa parte de receber para você mesmo. 49 níveis de alma que estão dentro desses 7 níveis aqui, ó. Eles estão dentro desses 7 níveis. Quer dizer, é aqui que nós temos que consertar. Aqui já existe uma parte da alma que está guardada. Quer dizer, aqui é complicado de chegar. O que cabe a nós é consertar o que está aqui. Rabino Eliyahu Dessler, né, em seu livro Mirtab Meliyahu, traduz a palavra Mazal como sorte, fortuna, destino, mas ele fala que ele traduz como ferramentas, né? É que todo Mazal que você nasceu, toda a forma que os astros, que todas essas questões dentro da Torá que estavam no dia que você nasceu, eles estavam arrumados para que você pudesse cumprir melhor a sua missão. Quer dizer, é a partir desse ponto que você começa a seguir a sua missão, através dessa fonte de entendimento. Por quê? Porque você, a partir dali, vai entender como fazer, né? Como você tem que fazer a coisa. Por exemplo, você está num lugar e existem 2 crianças e um mestre. Esse mestre, ele dá para uma criança uma missão, né? Faça um desenho e pinte-o. Para outra criança, ele vai dar uma outra missão. E ele vai falar, faça uma casa de palitos, e ali ele dá todas as ferramentas necessárias. Então, a caixa de ferramenta que aquele aluno tem para fazer uma pintura é necessariamente para que ele produza o que o professor mandou que ele produzisse. Não é para ele fazer nada diferente.
A mesma coisa é com um rapaz do palito. Ele vai ter ali as ferramentas corretas, e a gente tem que saber quais ferramentas nós temos. E aí o que acontece? Mas o problema é que a gente olha a caixa de ferramenta das pessoas. A gente fala assim, Hashem, o Senhor deu aquelas ferramentas para aquelas pessoas e não deu para mim. Como que eu posso fazer a minha missão se eu não tenho aquelas ferramentas que a pessoa tem? Mas, na verdade, Hashem, ele está te mandando fazer a árvore, então você tem que ter o lápis, os artefatos ali para colorir aquele desenho. Você não precisa colar um palito do lado do outro, etc, etc. Você não tem que prestar atenção na caixa de ferramenta, no masal das pessoas. Você tem que prestar atenção no seu masal. E com o seu masal, e com a sua sorte, com as suas ferramentas, tudo que está em volta de você hoje, construir um mundo de Torá. Construir um mundo para que Hashem possa estar na sua vida e para que você possa se unir a Ele. Lembrando sempre que Deus não precisa se unir a nós. Tudo que Ele fez por extrema misericórdia. E dentro disso tudo, nós temos que entender também que Deus ele dá para cada um uma missão. Para cada um, ele dá uma forma para a pessoa entender as coisas. E muitas vezes, o que acontece? A gente não olha a metade que nós temos, né? Nosso vaso, até que ponto que ele tá cheio ou que ele está vazio. A gente olha sempre o que falta. A gente não olha o que a gente tem. A gente olha aquilo que falta. E aquilo que falta, né, é exatamente o que nós prestamos atenção. Nós não prestamos atenção naquilo que nós temos. A gente só presta atenção na metade do vaso que está vazio. Ou seja, a parte aqui de cima, a parte que está vazia, é a parte que a gente vai prestar atenção. Quer dizer, essa parte aqui está vazia. A gente presta atenção nela, mas a gente não presta atenção no que está cheio. E aí a gente reclama e quer encher a parte que está vazia. E não entende que existe uma metade cheia. E que a gente tem que ter essa metade que está cheia, né? Então, quando se diz a palavra sábio, né? Ou seja, o Raham, né? Ele, na verdade, está falando a palavra vê a metade do seu vaso, enxergue o que você tem, enxergue como é especial a sua missão. Então, quando o Abraham ele sofre os seus testes, que são chamados de testes, na verdade, são os consertos que ele tinha que fazer na sua alma. Um dos testes mais sérios que existe é quando ele tem que sacrificar o seu filho. Mas, na verdade, o seu filho não era um ser humano. É quando ele teve que sacrificar todos os seus desejos e todos os seus sonhos e toda a sua vontade de falar. Rei Shlomo diz que existe de 28 tempos ruins, né? A tempo... Vamos lá dar uma olhada lá para a gente entender um pouquinho mais isso aqui. Essa questão, né? Para a gente entender o que acontece na vida de um ser humano, né? Há dia para plantar, dia para colher. Livro de Eclesiastes 3:4. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 3. Foi escrito pelo rei Shlomo, né? Onde ele diz o seguinte, no livro de Correlete, ele diz aqui o seguinte, Lecou, tudo, né? Zeman, tem a sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito, nada é feito sem propósito. Ele continua dizendo, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. O tempo que se plantou.
Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar o tempo e de abster-se de abraçar. Tempo de buscar o tempo, de perder, tempo de guardar, tempo de deixar fora, de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Né? É uma pergunta. Eu tenho visto o trabalho penoso que Deus deu ao Filho dos Homens para nele se exercitarem. Para nele se exercitarem. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que há coisa melhor para eles do que se regozijem e fazerem o bem enquanto viverem. Também que todo homem coma e beba. Também que todo homem come e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É dom de Hashem. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já passou. Vi ainda debaixo do sol, no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra. Quer dizer, quando você conta os tempos que tem lá em cima descrito, existem 28 tempos. Exatamente a mesma quantidade de letras que existe no primeiro de Bereshit, 28 letras, que corresponde também às falanges da nossa mão. Então, tudo que Deus produz é para acertar com a pessoa exatamente aquilo que ela tem que passar e tem que consertar dentro da sua alma.